A morte de uma enfermeira de 42 anos em São Paulo por conta do consumo de composto de ervas para emagrecimento levantou uma série de preocupações nos últimos dias. Até que ponto o uso desses medicamentos pode ser favorável para quem faz o uso deles? Ter um corpo perfeito é o sonho de muita gente e muitos fazem de tudo para concretizar essa meta. E em muitos casos, o exagero traz consequências graves. É o caso da Júlia Beatriz, que não teve uma boa experiência com o uso desses medicamentos que prometem o emagrecimento. Esses remédios eu não fazia acompanhamento médico, então isso me prejudicou muito mesmo ao longo da minha adolescência e só depois de um tempo, quando já estava na fase adulta, que eu percebi que era um risco desnecessário. Você tomar sem a receita acompanhamento médico, esses remédios que prometem um emagrecimento, só que na hora prejudicam muito sua saúde, porque causam muita vontade de ir ao banheiro, muita tontura, muita fraqueza. Então, assim, foi uma experiência, para mim, foi uma experiência muito ruim. Quem quer um atalho para emagrecer deve pensar 2 vezes antes de recorrer à automedicação. O ideal é que o uso de medicamentos com essa finalidade seja recomendado por um médico após uma avaliação completa do estado de saúde do paciente. Mesmo os fitoterápicos, que utilizam princípios ativos de algumas plantas medicinais, não estão isentos de efeitos adversos. Por serem de uma venda livre, implicam um menor risco ao paciente, mas também não trazem um benefício milagroso e podem causar complicações sérias, como foi o caso da enfermeira de São Paulo. Esta farmacêutica explica os perigos da automedicação tradicional e os tipos de complicações que podem surgir com o uso dos fitoterápicos. Temos plantas que não pode ser tomado, por exemplo, uma pessoa que já tem problemas hepáticos, porque o nosso fígado ele é o principal órgão que metaboliza tudo que a gente consome. Então, se você tem um problema hepático e o medicamento, quer seja ele fitoterápico, quer seja ele o alopático de um modo geral, ele pode sim causar danos, não necessariamente esse dano seja especificamente do medicamento. Ela alerta ainda que é necessário que esses remédios sejam regularizados na Anvisa antes de serem comercializados. Tudo tem que estar devidamente registrado na Anvisa, porque é preciso que no rótulo esteja toda a identificação, não só o nome da planta comum, como a gente conhece, por exemplo, como o boldo. Eu tenho que ter também um nome científico, Pneumus boldo, por exemplo, eu tenho que saber qual é o nome científico dele, eu preciso saber da dose que está presente ali dentro. Eu não posso ter simplesmente só boldo.